Muito bem, boa noite. Boa noite a todos. Estou aqui aguardando a minha convidada, Marcela Clementina, psicóloga. Estão me ouvindo bem? Vou falar com a Marcela aqui. Vamos chamá-la. Esperando o aceite dela aqui. Oi, gente, boa Olá, noite. Boa noite. boa noite. Estão me ouvindo Vou, direitinho? vou ver aqui meu áudio também, dar uma enquadrada aqui Na câmera, né? na câmera, na altura, né? Quando entra, dá uma. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo direitinho. Tu tá me ouvindo também, Moni? Ouvindo, você tá de fone? Não tô de fone. Que eu botei o carregador aqui pra Hum, não ter perigo de descarregar. Mas tá dando pra me ouvir? sim, tá bem bacana. Que bom, E aí, então. como está a Fortaleza aí com essa coisa toda? Como está aí Tá a quente, viu? Covid? Tá E mais. estamos... Voltamos? Pronto. Tu tava Voltou. perguntando o quê, Moni? Como é que tá a Fortaleza? Como é que tá Fortaleza aí, essa coisa toda, a ansiedade da população, já que eu faço sua apresentação aqui. Tranquilo. Moni, aqui no começo da pandemia estava bem sério, né? E a gente via a toda frequência a questão da ansiedade diante dos acontecimentos, né? Inclusive, Sim, por mais que a gente tenha se acostumado a essa quarentena toda, a questão da Covid, os sintomas de ansiedade eles permanecem, né? Então, a gente sim, está sempre falando sobre isso, principalmente em relação à saúde mental, porque é na roda de amigos, é na família, em todo canto que a gente agora tá falando de ansiedade, né? Porque virou um tema assim normal. Todo mundo passa por isso e em certo período, ainda mais numa situação que estamos vivendo, né? E por aí sim. também tá muito esses assuntos de Aqui agora ansiedade, sobre estresse. aqui é bastante, né, no Brasil inteiro, e agora a questão da Covid, né, e agora com essa nova Isso. variante. Mas vamos seguindo em frente, controlando a ansiedade. Isso. Boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo aí que está nos ouvindo. Primeiramente, queria agradecer a Marcela pelo aceite do convite, agradecer ela por estar aqui nessa noite, disponibilizando o tempo dela e compartilhando conhecimento. A gente se conheceu na internet, conversamos e nos identificamos com relação a alguns pontos de abordagem sobre a ansiedade, resolvemos trazer para vocês esses assuntos aqui mais atuais e procurar passar para vocês ferramentas que vão auxiliar no seu dia a dia para lidar com os pensamentos e com a ansiedade em si. Fazer uma apresentação breve aqui da minha convidada, Marcela Clementina, de Fortaleza, Ceará, cidade maravilhosa que eu conheço, psicóloga, terapeuta cognitivo comportamental. Ela é especialista em transtornos alimentares e obesidade. Isso é muito bom, né? Porque a gente sabe que existem os gatilhos de ansiedade com relação à comida, né? Isso. Interessante. Mestre em saúde coletiva e atualmente ela atua na clínica atendendo, né? Principalmente casos de ansiedade, depressão, comportamento alimentar e pessoas que desejam melhorar a qualidade de vida e as relações da produtividade no dia a dia. Marcela, eu fiz uma enquetezinha no meu Instagram e eu queria mostrar os resultados para vocês e para vocês também que estão nos assistindo por algumas perguntas sobre a ansiedade, né? A primeira delas, você se considera ansioso? 96% das pessoas que do meu story lá que responderam disseram que sim. Se sim, você acredita ser uma ansiedade normal ou patológica? O
aquela que precisa de tratamento, né? Uhum. 82% disseram que a ansiedade precisa, que ela sente, ela acredita que precisa de tratamento. Você faz uso de algum medicamento para ansiedade? 59% sim, 41% não. Você faz terapia psicológica? 33% sim, 67% não. Você sabe qual tipo de terapia mais eficaz para a ansiedade, os transtornos de ansiedade? Apenas 18%. Que bom que nós vamos poder transmitir tudo isso para eles aqui, né? E por último, você faz algum tipo de abordagem não medicamentosa ou terapia complementar para a ansiedade? Atividade física, alimentação com alimentos que não causam tanta ansiedade, né? Meditação, acupuntura, yoga, cuidados com a qualidade do sono. 44% sim, e ainda temos aí 56% que não. E nós vamos falar no decorrer da live a importância desse tratamento integral, né, dentro dos transtornos mentais, principalmente da ansiedade. Nós vamos falar sobre isso. Vou falar só a estatística do Brasil e do mundo e vou passar a palavra para você falar o seu conceito sobre o que é ansiedade e a gente vai complementando, batendo um papo aqui com o pessoal. Os parâmetros mundiais são mais de 264 milhões de pessoas no mundo que sofrem de algum transtorno de ansiedade. E nós vamos explicar isso mais para frente, a diferença entre a ansiedade normal e a patológica é um transtorno. Então, aqui está excluída as pessoas que têm uma ansiedade e convivem com ela, não for entrar na estatística. Então, é muito se for somar quem é ansioso, né, normalmente tem que lidar com a ansiedade, e mais os que têm o transtorno, que é mais grave, olha quantas pessoas ainda seriam. No Brasil, infelizmente, campeão mundial de ansiedade, país mais ansiedade do mundo, mais ansioso do mundo, são mais de 18 milhões de brasileiros, isso representa 9,8, 9,3, me lembro de cabeça aqui, então, precisamente nessa faixa de 9 a 10% da população brasileira. Mas, enfim, estamos aqui exatamente para melhorar, para trazer informações para melhorar a ansiedade de vocês. Boa noite de novo, Marcela, e fala para o pessoal aí o que é ansiedade segundo a psicologia. Pronto, Moni, primeiro, muito obrigado pelo convite. Que bom que a tecnologia existe, né? Que faz com que a gente consiga se conectar de tão longe, né? De fato, a gente se conheceu aqui pela internet e por conta da tecnologia a gente consegue fazer, passar conhecimento, né? Para o máximo de pessoas possíveis. E aí, inclusive, eu ia trazer também essa estatística que o Brasil ele é o país mais ansioso do mundo, né? Mais uma forma e um motivo para a gente estar falando sobre isso. E quando a gente fala sobre a ansiedade, Moni, a primeira questão assim, que é importante a gente trazer é que a ansiedade ela é algo natural do ser humano, né? A gente precisa da ansiedade para a gente lidar com as adversidades da vida. Inclusive, nós somos meio que... Nós somos consequência dos nossos ancestrais ansiosos, né? Exato, exato. Porque na era passada, né? A gente sobreviveu porque os nossos ancestrais eles tinham ansiedade, se preocupavam com o perigo e se defendia desse perigo. Então, a ansiedade ela tem uma função de sobrevivência na nossa vida em que ela prepara o nosso organismo para lidar com questões que a gente considera que são ameaçadoras ou desafiadoras. O que acontece é que ao longo do tempo, o que se tornou ameaçador para a gente foi mudando. Antes eram os animais selvagens, hoje se torna um trabalho que a gente procura e não encontra, se torna a pandemia, se torna relações que a gente tem dificuldade de se relacionar. E isso começa a se tornar muito individual e subjetivo, né? O gatilho da ansiedade para cada pessoa, que é como ela interpreta o que é ameaçador e o que é desafiador para ela, né? E a ansiedade, Moni, em si, ela sempre guarda um medo central, né?
em que é como se a ansiedade ela gerasse no nosso organismo um sentimento, uma emoção básica de medo, em que os sintomas da ansiedade, ela prepara o nosso organismo para lidar com as coisas do dia a dia e o medo também. Então, a ansiedade é como se fosse um estado emocional que a gente tem uma expectativa desse medo acontecer. E muitas vezes, quando ela se torna patológica, é quando a gente percebe um sentimento muito aguçado de impotência, né? E quando a gente começa a ver que isso está prejudicando, assim, várias áreas da nossa vida e atrapalhando as nossas necessidades básicas. Tu concorda com esse conceito? Tem alguma coisa para acrescentar? Exatamente, concordo, sim. Eu até busquei, assim, antes de falar do conceito da psiquiatria em si, olha que interessante, até o conceito etimológico da ansiedade, na questão do latim, né, que ela vem de anxis, anxietas, que já manifesta angústia. Anxio, perturbado, pouco à vontade. E é exatamente isso, né? O ansioso, ele menos fica à vontade, ele não tem sossego. Aqui em Minas Gerais, no sul de Minas, eles costumam dizer no consultório, doutor, não tem parada. Não tem parada, né? Não tem lugar nenhum para mim tá bom. Eu sento para ver um filme, não consigo ver um filme direito, não consigo concentrar, meus pensamentos me atropelam, né? São pensamentos automáticos, negativos, né? Tudo isso mais. Olha o que diz o dicionário: desconforto físico e psíquico, agonia, aflição, desejo intenso e impetuoso, impaciência, avidez, ausência de tranquilidade, medo, receio, né? E dentro da psicologia, né, da psiquiatria, é exatamente o que você falou, que é um sentimento natural do ser humano. Esse sofrimento está relacionado à expectativa apreensiva, né? Então, a gente, na verdade, existe uma dinâmica dentro do nosso cérebro, englobando a emoção, pensamento e comportamento, no qual a gente tem uma emoção, que essa emoção já dispara na gente um pensamento automático negativo, que a gente classifica também como um pensamento disfuncional, e esse pensamento ele vai gerar na gente um comportamento. Então, o nosso comportamento, na verdade, ele vem lá das nossas emoções. E é muito importante a gente caracterizar melhor as nossas emoções. E o que o mundo moderno mais faz com a gente hoje é afastar a gente das emoções, das nossas emoções. Vai colocando a gente cada vez mais afastado. Toda vez que a gente está mexendo no celular, está fugindo né, de uma coisa, de ter atenção em alguma coisa, de olhar para si mesmo, de parar alguns minutos do dia para olhar para si mesmo, nós já estamos afastando das nossas emoções. E grande parte das nossas emoções, elas são mais inconscientes, elas não são tão conscientes, né? Então, o próprio nome diz, se é inconsciente, você vai sentir, mas você não vai detectar imediatamente o porquê que você está sentindo. Por isso que os pacientes aqui no consultório falam muito, né, doutor? Eu estava assim, do nada, meu coração começou a disparar, eu acordei de manhã, eu estava com o pensamento acelerado. Quer dizer, por trás desse pensamento, por trás desse comportamento, existe uma emoção mais negativa, que é lá o nosso íntimo, o nosso eu, que é lá localizado no nosso cérebro primitivo, esse aí que você falou, lá dentro do sistema límbico, né? Dentro do nosso cérebro lá, que está o nosso sistema límbico, que é o nosso sistema de emoções. E não há outra forma melhor de acessar as emoções do que praticar autoconhecimento. Isso. A gente parar e se voltar para nós mesmos e nos permitir nos conhecer, nos permitir entrar dentro de nós e ver quais são as nossas limitações, o que nós precisamos melhorar, os nossos medos, as nossas inseguranças, nos permitir ser humanos, né? Não entrar numa bolha, por exemplo, de uma positividade tóxica, que tudo está bem, que tudo está bom. Quer dizer, não, somos humanos e devemos sim cuidar disso, porque senão
nós nunca vamos conseguir aprofundar nas emoções. E o nosso sistema límbico, e mais especificamente a amígdala, que é existe a amígdala, né, da garganta, existe a amígdala cerebral, que fica lá no sistema límbico. Quanto mais a gente estiver afastado de tudo isso, não estiver cuidando de tudo isso, esse sistema lá límbico, ele vai estar muito ativado, ele vai estar ativado constantemente. Isso quer dizer o quê? Que o cérebro vai estar em constante estado de alerta, que é a ansiedade, constante estado de perigo. Então, a ansiedade pode ser definida isso também, esse estado de alerta e de perigo que faz com que ocorra toda uma alteração, né, fisiológica, neurofisiológica, química aí, no nosso corpo, que vão desencadear sintomas físicos. Então, ou seja, essa região é ativada, o sistema límbico, ele fala perigo, né? Estamos em perigo. Ativa a emoção ativa pensamento, manda uma mensagem aqui para frente do cérebro, que é o nosso centro de discernimento das coisas. E quando essa conversa ela está muito agitada entre o sistema límbico e o córtex pré-frontal à frente do cérebro, quando eles estão mandando, o disparo está muito grande, muito volumoso, corta-se a conexão entre a razão, que é o córtex pré-frontal, e a emoção, que é o sistema límbico. Aí o que acontece? A amígdala já fala perigo mesmo. Quem me guia lá na frente não está me comunicando comigo, manda uma mensagem lá para a glândula suprarrenal e fala assim, ó, manda cortisol e adrenalina porque eu tenho que fugir. Então, a ansiedade, o medo e o estresse nada mais é também do que esse mecanismo que a gente chama de mecanismo de luta ou fuga, né? A pessoa ela tem que lutar. E como você disse que a gente traz dos ancestrais, é exatamente isso. O homem saía para caçar, o homem que tinha o cérebro era primitivo. Depois, com a evolução, é que foi formado o córtex, que é a nossa capacidade de raciocínio. Mas o homem primitivo não tinha essa região muito do raciocínio, né, do discernimento, igual tem hoje. Então, ele saía para caçar, ficava a mulher em casa com os filhos, e ele não sabia se ia voltar vivo, e ele não sabia se ia ter comida suficiente para ele. Então, ele já saía assim, ou eu arrumo, ou eu vou achar uma presa, ou eu vou me tornar uma presa. Por isso que o nosso sistema primitivo já de ficar bem agitado mesmo. E essa razão, né, essa questão do córtex cerebral, é que faz esse controle nosso orgânico, da gente conseguir estar bem na vida. Então, pessoal, fica bem claro que controlar a ansiedade é controlar as emoções, é acessar as emoções. Autoconhecimento. E o Não é verdade? interessante é isso aí. E o interessante, Muni, é porque assim, esses sintomas, né, essa mensagem de perigo, você tem que lutar ou tem que fugir, ela realmente prepara o nosso organismo para lidar com aquilo ali, né? E às vezes realmente não dá tempo da gente raciocinar. E aí é onde as emoções acabam tomando de conta. E se a gente for perceber, os sintomas da ansiedade, que eles se expressam por uma questão emocional, que é a questão do medo intenso, por exemplo, uma questão cognitiva, que são os pensamentos acelerados, por exemplo, né? Ou a questão da tendência de você prevenir algum problema ali no futuro, que são essa questão cognitiva, e os sintomas físicos, né? Isso tudo ele prepara o nosso organismo para aquela situação ali que a gente considera que é um perigo. Um exemplo muito claro é na faculdade. Quem nunca ficou virado ali porque teve que estudar com prova, né? Então, esse sistema assim, mais de alerta permitiu que você rebaixasse o seu sono, por exemplo, para você conseguir se concentrar na matéria durante a noite toda, para virado fazer uma prova e ainda conseguir ter foco ali nas questões. Depois você fica derrubado, né? Mas durante aquele momento ali, a ansiedade ela foi funcional para tu resolver aquele problema. A questão é que às vezes isso se torna desproporcional, né? A gente costuma trazer que a ansiedade ela funciona como termômetro.
E, infelizmente, a gente tem um costume de só ver a ansiedade quando você já está com uma febre assim, que você tem que partir para o hospital. E como você falou, é essencial que a gente tenha autoconhecimento para a gente poder saber quando essa febre está surgindo. Porque quando a gente está com febre, a gente toma medicação, a gente toma um banho gelado, por exemplo, né? Para poder Exato. não deixar que ela aumente muito. E a ansiedade não, a gente só percebe quando ela está ali fora do controle, né? E reforçando aqui a ansiedade patológica, que precisa de tratamento, e a disfuncional, é exatamente quando ela afeta, né, as nossas as esferas que a gente tem na vida, trabalho, vida social, família, né, e relações sociais e tudo mais. Quando ela chega nesse ponto e ela perdura por semanas, meses, por exemplo, existe um dos transtornos de ansiedade, que é o transtorno de ansiedade generalizado, TAG, né, que o diagnóstico dele, de acordo com o DSM-5, seriam permanecendo por mais de 6 meses. Então, não é aquela ansiedade pontual. Né? A ansiedade pontual é a normal. Amanhã eu tenho uma reunião importante, fico apreensivo. Vou encontrar com uma pessoa que eu acabei de conhecer, né? Aquele evento passou, a ansiedade passa. A patológica, ela permanece com esses sintomas desagradáveis, né? Sintoma físico que nós falamos. E quando a pessoa estiver nesse parâmetro, né? Quem está nos assistindo, conhece alguém que ou já passou por isso, ou conhece alguém que está passando por isso, não ter o menor preconceito ou vergonha de procurar ajuda. Porque a gente sabe que a ansiedade em alto grau, ela pode se tornar, trazer, né, consequências de doenças físicas, Uhum. de tanto cortisol e adrenalina, igual eu falei. Então, de uma doença psíquica, você pode tornar-se clínica, aparecer surgimento de outras doenças. E também a ansiedade, ela pode migrar, né? Ela pode entrar num contínuo e caminhar para a depressão. Inclusive, se a depressão e a ansiedade, elas são muito próximas ali, né? É uma linha muito próxima que a gente tem que tomar cuidado, porque a ansiedade, com essa questão do cérebro ficar muito acelerado, muita desregulação de serotonina, de outras substâncias, o cérebro pode começar a entrar numa defasagem, um esgotamento, e a pessoa depois ter aquela perda de energia, né? E começar a entrar no estado de exaustão, no estado de tristeza profunda e caminhar para uma depressão. Então, observou esses sintomas, pede ajuda. Se esses sintomas você considera que ainda estão num controle, que você precisa apenas interagir um pouco mais com as emoções, aprofundar mais, você pode inicialmente procurar um psicólogo. O psicólogo, existe os graus de ansiedade, né? Existem os tipos de transtorno de ansiedade e existem os graus de ansiedade. Dependendo da ansiedade, ela está patológica, mas está num grau leve, então ela vai se resolver, por exemplo, com uma terapia, com um bom estilo de vida. Né? Uhum. Agora, se você vê que essa ansiedade está muito intensa, a ponto de prejudicar demais a sua qualidade de vida, vá direto ao psiquiatra, porque o psiquiatra vai caracterizar se é patológica mesmo ou não e vai classificar. Né? Nós, psiquiatras, damos os diagnósticos baseados no manual americano DSM-5. A gente tem uma lista de transtornos, né, de todos os tipos. E no caso da ansiedade, são alguns transtornos, né, que é o transtorno da ansiedade generalizada, transtorno do pânico, transtorno do estresse pós-traumático, tem as fobias, né, o transtorno de ansiedade social ou fobia social, que é aquele medo de estar em ambientes sociais, né? Tem também a fobia específica, igual eu falei que a fobia específica é o medo relacionado a alguma coisa específica. Pode ser um medo de barata, medo de elevador, mas não é um medo, assim, né? Uma fobia, ela é muito mais, algo muito mais sofrido, é um transtorno mesmo, né? Tem agora a fobia também, e também está classificado transtorno de ansiedade de separação, que é muito comum em crianças, né? E, basicamente, o mutismo seletivo também está incluído lá no DSM-5. Então, é importante saber que existe toda essa complexidade, Sim. mas que
quando procurado ajuda, né, no momento certo, o sofrimento é bem menor. E quando há uma compreensão da família e de quem vive com ansioso, também fica mais fácil. Porque não é raro, eu vejo aqui no consultório, às vezes a pessoa falar que familiares ou amigos falam, se ansiedade é frescura, vai tomar uma cerveja que você melhora, sei lá, é falta de serviço, vai trabalhar, faz alguma coisa diferente. Na verdade, não é assim tão fácil. Precisa ter bastante seriedade e cuidar disso, porque a pessoa que vive disso sofre muito. E vendo alguém que ela gosta, que ela ama, tendo um preconceito com relação àquilo, até o processo de cura vai ser pior. Por isso que eu insisto muito em bater em cima de psicoeducação. Eu uso meus canais para passar com naturalidade sobre os transtornos mentais, né, que eles realmente existem profissionais para tratar disso, não é frescura, não é falta de serviço, nem falta de Deus, ou outras coisas mais, como o pessoal fala, e que é preciso falar disso com muita naturalidade e também é preciso combater a fobia, né, que é a psicofobia, né, que é toda essa questão relacionada ao preconceito com os portadores de transtornos mentais e também, muitas das vezes, até com os profissionais da saúde mental. E é interessante, Muni, também trazer que a ansiedade ela pode ser um estado ou ela pode ser um traço, né? No sentido de que existem pessoas que vivem a ansiedade desde sempre, que elas têm uma tendência, às vezes, a lidar com as coisas à sua volta de um modo mais ansioso. Então, é possível que ela seja ansiosa, né? Mas também existem aquelas pessoas, por exemplo, o momento que a gente está vivendo. A gente está vivendo uma situação de perigo real. E essa situação de perigo real, ela não está amenizando de nenhum modo, né? A gente está aqui há 1 ano e meio, no meio de uma pandemia, sobrevivendo e tentando lidar com o perigo real, tentando lidar com a nossa vida e um perigo ali que é a gente jogar um lixo ali no condomínio, né? Ali embaixo, já é uma situação de perigo. E assim, naturalmente, a gente vai responder isso com ansiedade e a gente pode estar ansioso. Só que esse estar ansioso, ele também pode perdurar de um modo que se torne muito grave. E no ponto de vista comportamental, a gente pode até identificar alguns pontos, que é o excesso de peso, a obesidade, né? Porque a gente acaba descontando a ansiedade na alimentação, justamente porque a gente tem uma tendência a buscar o conforto emocional a curto prazo, né? A gente não consegue, às vezes, tolerar a frustração ou tolerar os sintomas de ansiedade. Então, a gente busca ali um prazer imediato, que é a alimentação. A gente procrastina, às vezes, a ponto de se prejudicar no trabalho, né? Por ter uma dificuldade ali, por não conseguir conciliar, às vezes, né? A vida dentro de casa com o trabalho dentro de casa. Então, isso tudo faz com que a gente entre num estado permanente de ansiedade e que a gente apresente esses sintomas também. E é muito importante que a gente preste atenção e se conheça para saber que as coisas não estão do jeito que esteve antes e que a gente possa procurar ajuda, porque, de fato, existe um primeiro passo ali que só você pode dar, que é você reconhecer e você buscar a ajuda necessária, que no caso, tanto é o estilo de vida, a terapia, o apoio psiquiátrico, a rede de apoio social também, né? Então, tudo isso vai ajudar para a gente poder lidar com esse estado de ansiedade que a gente está vivendo. Seja por conta da pandemia ou seja por outras questões também. Exatamente. Vamos falar um pouco assim das causas e dos fatores que contribuem para piorar a ansiedade. Depois nós vamos entrar na parte de tratamento. Tranquilo. E vamos aprofundar a falar da terapia que é mais eficaz, a terapia psicológica que é mais eficaz nos transtornos de ansiedade, que é a psicologia baseada em evidências aí, né? Que são vários estudos aí comprovando. As causas, elas advêm da ansiedade, né? Existe um fator genético, né? Pessoas ansiosas, isso pode ser herdado de família, mas principalmente
fatores ambientais. Quando a gente fala fatores ambientais, são fatores externos. Uhum. O estresse, né, leva a gente a ficar mais ansioso. Quando eu falo assim que eles pioram, quando a pessoa pode desenvolver, já estou falando de um transtorno, tá? Quando já se torna um transtorno, mas também tomando cuidado para que não se torne um transtorno. Fatores de estresse, má alimentação, sedentarismo, tabagismo, questão do abuso de álcool, né? A questão do açúcar também, ele contribui para piorar a ansiedade, a questão da alimentação, quem come muito açúcar tem tendência a piorar a ansiedade. Até a controvérsia, quem é leigo, né, fala, não, mas o açúcar ele me dá um prazer, mas o prazer Ele é é imediato, é imediato. muito rápido e Uhum. tem esse pico de sobe a glicose, depois o pâncreas joga insulina, baixa, depois dá fome de novo, a pessoa tem que comer de Ai, de novo. novo. E essa rota de comer doce, né, esse hábito de comer doce exageradamente vai dar depois uma fadiga e uma taquicardia, pode dar hipoglicemia e piora a Disposição. ansiedade. Mas muito importante a gente falar, vamos falar, a gente está falando de causa, do que é ansiedade, tal, mas é muito importante você analisar primeiramente o contexto da sua vida em si, antes de qualquer coisa. Quem é você, né? Como foi, se analisar mesmo, fazer uma história da minha vida, como foi minha infância, como foi minhas figuras de referência, o que elas representaram para mim, eu me sentia seguro, não me sentia seguro, o ambiente familiar que eu convivi, que eu cresci, como era, tem alguma coisa que eu preciso avaliar, tem alguma coisa que eu preciso ressignificar, como anda a minha autoestima, né? Como anda a minha autoestima, a autoestima é muito importante, o ansioso geralmente ele é inseguro, ele é perfeccionista, tem medo de errar. Então, essa questão toda precisa ser trabalhada dentro de você. E nós somos únicos, né? Nós somos, o próprio nome já diz, indivíduo, né? Nós somos únicos. E essa questão muito íntima, particular, ela tem que ser avaliada por nós mesmos, muitas das vezes com auxílio profissional, mas nós mesmos é que vamos aperfeiçoar isso. E levar isso para frente, levar isso para a vida tem que seguir. Né? Eu costumo dizer assim, coisas que aconteceram servem de aprendizado e nós temos que ressignificá-las e projetar o nosso crescimento, usar como uma mola para nos impulsionar para a vida. Eu precisei passar por determinadas coisas para chegar onde eu cheguei ou para eu ter mais êxito na minha vida. Vamos entrar, então, no tratamento. Nós vamos falar depois como lidar com esses pensamentos, como controlar os pensamentos e os principais gatilhos. Tratamento, pessoal. Autoconhecimento, vou reforçar, independente de qualquer coisa. Analisar sua personalidade, se aceitar do jeito que você é, não se cobrar demais, não se comparar com as pessoas, aprender a dizer não, isso é uma coisa. Aprender a dizer não, aprender a ouvir não também, né? A gente tem que É. ter uma certa tolerância, não é só, não vou dizer não, mas eu também tenho que aprender a ouvir quando nós somos contrariados, né? Eu costumo dizer muito assim também, autorresponsabilidade, quer dizer, assumir as rédeas da nossa vida, o protagonismo da nossa vida. Né? Eu estou com medo, aí eu costumo dizer, vá com medo mesmo, né? Vá com medo mesmo. Vá com ajuda, vá com apoio, mas vá com medo mesmo. E uma coisa interessante que piora muito a ansiedade que eu vejo no dia a dia aqui, que é muito comum no ser humano, é uma falta de propósito. Né? As pessoas têm uma falta de propósito, vão vivendo muito no piloto automático. E essa falta de propósito deixa a gente sem direção. E quando eu digo propósito, o que eu quero dizer com esse propósito? É algo que o que você quer para a sua vida, onde eu vou chegar. Né? O famoso quem sou eu, aonde estou e para onde vou. E é muito comum do ansioso ele praticar muita velocidade, mas ele não ter direção. Porque ele vai fazendo as coisas no automático, várias coisas ao mesmo tempo, tem dificuldade de otimizar o dia mesmo, as suas tarefas. E a direção ela é mais importante do que a velocidade. Não adianta correr para lá, correr para cá, se você não tem uma direção. E para criar um propósito de vida, parece até redundante, mas volta lá, gente. É autoconhecimento mesmo, volta lá.
porque você vai ter que ir a fundo para ver a sua vocação, Hum. né, o seu talento, para que eu vim no mundo, qual que é a minha missão, o que Quais eu são vou as deixar aqui áreas importantes da sua vida, né? essas áreas que tem que ser, tudo isso tem que ser revisto no pacote. Se é um transtorno, a primeira coisa é arrumar a saúde mental, sem preocupar muito com isso que eu estou falando. Isso que eu estou falando é um projeto mais com relação a um projeto de vida. Se Arrumar a está no casa. transtorno, você está no transtorno, a primeira coisa é você ser acolhido, né? Ser ouvido e tal, e você vai fazer, depois que eu estiver bem, eu vou para essas outras esferas. Vou ter esse autocuidado, vou fazer exercício físico, meditação, boa alimentação, yoga, né? Que são os tratamentos que a gente tem, e a terapia Isso. psicológica, que é de extrema importância, principalmente na ansiedade. Dentre elas, a que tem mais comprovação científica é a terapia cognitiva comportamental, e já existem trabalhos científicos vários que comprovam a eficácia dela semelhante, um pouco melhor do que o remédio, porque ela é capaz até de fazer uma neurogênese, remodelar a Sim. questão dos neurônios do nosso cérebro, de forma até definitiva, né, que é desconstruindo as nossas crenças centrais, as nossas crenças limitantes. E a terapia ela é fundamental, que eu vejo aqui na minha prática clínica, que se a gente não associar esse tipo de terapia, principalmente, não digo que é uma regra para todos, né? Que acho que a pessoa também tem que se sentir à vontade e ter a liberdade de escolher a linha que ela quer seguir, ou que se identificou com algum profissional, O mais importante psicólogo, é que né? ela faça, né? O importante é que ela faça. E uma vez tendo essa união, eu vejo aqui na minha prática que é muito mais fácil de eu diminuir medicação, de eu tirar a medicação, porque vai trabalhar as emoções, vai trabalhar algo profundo. O medicamento ele vai arrumar a sinapse, ele vai arrumar os neurotransmissores, a serotonina, a dopamina, a noradrenalina, mas esse complemento, né, que vem da atividade física, que vem da meditação, que vem dessas outras coisas e da terapia cognitivo-comportamental, é que vai trazer os maiores benefícios. Então, queria que você falasse um pouco sobre a terapia cognitivo-comportamental e a gente pudesse também dar alguns exemplos aí de como lidar com como funciona, né? Na verdade, se explicar o que é a terapia cognitiva e como que funciona um tratamento de terapia cognitivo-comportamental. Pronto. Primeiro de tudo, gente, para quem não sabe, a psicologia ela tem abordagens, né? Um psicólogo clínico ele precisa escolher uma abordagem. Essa abordagem da psicologia funciona como se fosse uma ferramenta de trabalho. Não significa que uma é mais certa, outra é mais errada. A gente tem comprovações científicas de que a TCC ela tem mais estudos, mais técnicas, mais protocolos comprovados da eficácia, mas existem várias outras abordagens. O mais importante é que você faça terapia. Na terapia cognitivo-comportamental em si, a gente diz muito que o objetivo é fazer com que você seja o seu próprio terapeuta, né? É uma ideia de que o psicólogo ele vai estar ali para poder facilitar a melhora do paciente. A gente, dentro da história de vida do paciente, vai tentar buscar saber como ele interpreta o mundo dele, e dentro dessas interpretações a gente vai buscar trazer formas mais assertivas e mais funcionais de ele dirigir e gerenciar a vida dele, né? E em paralelo a isso, a gente vai trazendo ferramentas para o paciente, né? Ferramentas que são aplicáveis para poder regular emoções, ferramentas que fazem com que eles consigam escolher melhor as coisas da vida dele, consiga definir o propósito de vida, que eles consigam realmente ter autonomia dentro do processo de vida deles e do processo de melhora também. Porque assim, a gente entende que você não vai passar a vida inteira fazendo terapia, né? Em algum momento você vai ter que andar com as suas próprias pernas. E o terapeuta ele vai estar ali para poder te ensinar e te ajudar a você praticar para que você consiga lidar com esses problemas
sozinho ou que amenize eles, mas que em algum momento, mesmo que eles voltem, você consiga lidar. E a terapia cognitivo-comportamental, ela trabalha muito com cognições. As cognições é a forma como a gente conhece o nosso mundo, né? É como a gente interage com o mundo. Que é a questão da nossa memória, do pensamento, do juízo de valor, associação de fatos, percepção, tudo isso são as nossas cognições. É como a gente enxerga o mundo. É como a gente tem acesso à tua interpretação. E entendendo os teus pensamentos, a gente consegue ver como tu tá enxergando a tua realidade, se é uma forma funcional, se é uma forma disfuncional, e como isso está afetando teus sentimentos e logo o teu comportamento também. Então, como é que funciona? Na ansiedade, a pessoa ela normalmente interpreta uma situação de vida dela como se aquela situação ali ela fosse muito perigosa, ameaçadora, incontrolável e como se ela não fosse conseguir lidar de jeito nenhum, como se ela fosse muito impotente diante daqueles fatos. E aí ela ativa aquilo que a gente falou no organismo dela, um sinal de perigo, de que assim, socorro, eu não vou conseguir lidar com isso. E esses sintomas, eles vêm de uma forma muito intensa para que você resolva o problema. Só que o que acontece na ansiedade? A gente tem o gatilho da ansiedade, que é a situação, a gente tem a tua interpretação ali de perigo e a sensação de impotência, e a gente começa, em vez de racionalizar a situação, a gente começa a querer diminuir o desconforto emocional. Então, a gente tem o problema ali que a gente às vezes age de forma muito impulsiva, e a gente tem o desconforto emocional que a gente quer acabar de todo jeito. E é nesse momento aqui, Monique, a gente acaba perdendo o controle, né? E tendo medo também de perder o controle, às vezes até da saúde mental, medo de enlouquecer, medo de morrer. A gente acaba, às vezes, tendo crises muito intensas por conta que a gente deixa a nossa interpretação ali da realidade de uma forma, assim, às vezes, muito desproporcional para aquilo que está te apresentando. Então, na terapia cognitivo-comportamental, a gente vai entender esse padrão de funcionamento do teu pensamento. Quais são os gatilhos, quais são as coisas que acontecem à tua volta que tem o poder de gerar esse mecanismo no teu organismo, aprender como a gente pode lidar com isso, como a gente pode regular as emoções e como a gente pode se comportar melhor diante de determinados modo. É como a gente montasse um manual de instruções para você mesmo. E que o psicólogo ele seria ali o teu acompanhante, né, nesse processo. E esse apoio, né, esse cuidado interdisciplinar, ele é muito importante porque quando você está muito tomado pela ansiedade, é difícil a gente sair do foco das emoções. E como tu trouxe, Muni, a questão de usar a medicação, a psiquiatria em si, ela ajuda a gente a lidar melhor com as emoções, no sentido de adormecer um pouquinho, né? De regular ali os excessos, de não trazer a ansiedade de uma forma desproporcional, para você ter mais clareza mental dentro desse processo, né? Então, na terapia cognitivo-comportamental, propriamente dita, a gente tem etapas. A primeira etapa é a gente diminuir o sintoma o mais rápido possível, né? É a gente conseguir fazer com que o paciente ele comece a voltar para si e ter mais controle sobre as situações que estão à sua volta. Ele consiga perceber e saber quais são os gatilhos de ansiedade dele. Depois, a gente começa a entender as interpretações de mundo dele. E entender como é que ele aprendeu a ver o mundo dessa forma, né? Porque a nossa forma de ver o mundo é diferente, depende de pessoa para pessoa e das nossas interpretações, das nossas experiências de vida, né? Então, a gente tenta entender como ele desenvolveu essa forma de enxergar o mundo, tenta trazer um modo mais racional dele enxergar o mundo e paralelo a isso, é ele ter comportamentos melhores como um estilo de vida mais saudável, né? E aí a gente tem algumas ferramentas, entre elas inclui a questão de identificar os pensamentos e de responder eles, né? Responder de uma forma realista, não é nem que a gente vai ficar pensando positivo, mas é a gente ficar tentando trazer os pensamentos
da forma como a realidade está se mostrando. A gente tem alguns pensamentos sabotadores e disfuncionais da ansiedade que eles são muito conhecidos. Entre eles, a gente tem a catastrofização, que é justamente esse pensamento assim de que, meu Deus, eu vou morrer, vou ter um infarto, tô parando de respirar. Esses pensamentos assim muito, muito catastróficos, como o próprio nome diz, e exagerados, né? Tem o generalização, que, por exemplo, por um momento você ter passado por uma situação constrangedora, você pode generalizar, né? Por exemplo, uma vez você falou em público e você deu um branco na sua cabeça e você se sentiu muito envergonhado. Aí você começa a entender que você começa a generalizar, achar que você não consegue mais falar em público, porque sempre isso vai acontecer. Então, isso também é um pensamento distorcido da ansiedade. Tem os e se's, que a gente fica fazendo mil e uma ideias, né? Que traz as preocupações, né? E se isso acontecer, e se aquilo acontecer, e a gente nunca se dá como satisfeito. A gente só perde o sono, né? Mas nunca fica satisfeito com os questionamentos. E na ansiedade, a gente também tem a adivinhação do futuro, né? Que a gente prevê o futuro de uma forma muito negativa, né? E às vezes a gente a gente subestima os fatores de segurança que a gente tem. Um exemplo da Covid é que as notícias foram muito alarmantes, né? Então a gente tinha uma ideia, às vezes, muito causa e efeito. Peguei Covid, passei para todo mundo, vou morrer. Tipo isso, né? E aí a gente acaba negligenciando o fato de que tá todo mundo buscando ideias, apoio, ajuda para poder lidar com o Covid o mais rápido possível. E a maioria das pessoas que pegam a Covid, elas melhoram. Só que a gente negligenciava esse fato. A gente olhava já para o modo mais catastrófico. O que de pior pode acontecer, a gente acha que é o mais provável de acontecer. E muitas vezes a probabilidade é mínima, né? Como se fosse um risco ali aceitável. A Covid nem tanto, né? A gente tem que ter cuidado mesmo. Mas na ansiedade, às vezes a gente tem essa tendência a subestimar a segurança, as evidências de segurança e superestimar o perigo da situação. Então, esses são alguns exemplos de pensamentos ansiosos que é muito comum a gente ter e é onde às vezes a gente perde o controle da ansiedade, né? Quando a gente começa a ter problemas em várias áreas da nossa vida, né, Monique? Sim. E uma das estratégias que a gente tem na terapia cognitivo-comportamental é, primeiro, a gente monitorar os nossos sentimentos, né? A gente monitora os sentimentos. Quando aparecer um desconforto emocional, não é a crise, a ansiedade exagerada. É qualquer desconforto emocional que você sentir. Você já para e pensa, o que está passando na minha cabeça que está gerando esse sentimento? E aí a gente identifica o pensamento, busca evidências para ele, para saber se ele é real ou se ele é distorcido. Se ele for real, eu procuro resolver o problema. Em que sentido? Sim. Ver quais são as estratégias que eu tenho ali para poder lidar com aquele problema. Por exemplo, se eu acho que uma apresentação em público minha não vai dar certo, eu posso buscar estudar mais, treinar, e isso vai talvez me dar mais segurança para a situação e minimizar esse pensamento de que não vai dar certo. Mas se eu ver que ali, e que eu já tive outras experiências, né? Por exemplo, que não deu certo. Agora, se eu perceber que está muito catastrófico, eu vou tentar responder esse pensamento de uma forma mais funcional e mais assertiva. Entender que eu não tenho como prever o futuro, entender que eu estou dando o máximo de mim, entender que eu tenho os slides para me ajudar, por exemplo, se for o caso. Então, uma das estratégias principais da TCC é a gente conseguir monitorar as tuas emoções e os pensamentos que estão gerando essa ansiedade, que ajuda você a se conhecer melhor, né? Faz sentido, Muni, para ti? Acabei falando muito. Sim, faz sentido. E pelo que eu percebo, né, posso passar para eles, é uma terapia muito prática, né? Isso. Porque a gente pode transformar isso em tabelas e a pessoa em casa anotar, né? Quando ela sentiu alguma coisa, o que eu senti, o que eu pensei, né? Fica até mais fácil escrito para você questionar. Por exemplo, pensamentos ansiosos. Não vou dar conta. É muita coisa. Se eu fizer isso, né, vai acontecer. Anote esse pensamento. Anote, olha para ele e vê o que realmente tem de real. E o que você tem que questionar em cima dele, como você pode reelaborar
Ele não querer a todo preço apagar aquele pensamento. Não, é olhar Não é para ele mesmo. reprimir, é Não responder, é reprimir. entender, É agir. responder e questionar, Isso. né? Quando você falou em catastrófico, né, pensamento catastrófico, foi muito comum na Covid, né? Somente no início, porque a mídia bateu muito em cima e começou a dar o que a gente chama de medo irracional, né? A população chegou até, em determinado momento, ir para o supermercado, começar a comprar aquele tanto de comida, porque isso foi um gatilho catastrófico que disparou nas pessoas a escassez, né? Então, vai faltar comida, e quando entra nesse pensamento, ele se torna coletivo, as pessoas todas vão seguir a mesma coisa. Ela não para nem para questionar tudo isso que está acontecendo, né? Tem até um outro exemplo também de um pensamento ansioso, em que a pessoa, por exemplo, me veio à cabeça que agora lembrei de um caso de pacientes, né? Quando você fala, às vezes você tem o mesmo problema, dá notícia para 10 pessoas, cada um vai reagir de uma forma. Isso é a nossa cognição, como você disse. Coloca lá duas pessoas e fala, você está demitido do seu emprego. A pessoa que tem a tendência mais ser insegura, que tem que ter o controle sobre a vida, que é mais pessimista, que é mais ansioso, que foi uma notícia dessa inesperada, se ele deixar o gatilho tomar conta na cabeça, ele vai falar, nossa, estou cheio de conta para pagar, o mercado está ruim, não vou conseguir emprego, e aquilo vai gerando uma série de ramificações dentro do pensamento da pessoa que vão disparando gatilhos, gatilhos, e aquele centro do medo que eu disse, ele vai ficar tão alerta que você pode ficar até paralisado por uma crise de ansiedade, dependendo do grau, né? Sim. Já a pessoa que tem um olhar, uma cognição mais realista, uma cognição a ponto de pessoas mais resilientes, Mais né? flexíveis, né? Que a gente tem a Mais rigidez flexíveis, mental, a rigidez cognitiva e a flexibilidade, elas né? a pessoa vai olhar, né? Lógico que na hora não tem que reprimir sentimento. Receber uma notícia vai ficar triste, ninguém quer perder um emprego. Mas dependendo, essa pessoa vai analisar de uma outra forma. Como ela tem muita, por isso que eu falo para trabalhar autoestima, autoconfiança. Confia nela, tem boa autoestima, vai pensar assim, não, o meu ciclo, estou dando um exemplo, meu ciclo nessa empresa, nesse local fechou e vai abrir uma outra porta para mim. Eu tenho bons relacionamentos, tenho contatos, vou enviar meus currículos e em breve estarei no mercado de trabalho de novo. A Então, ela resolução de começa problemas, né? a solução do problema. E a mesma situação, né? Vocês observem aí quem está nos assistindo. É o mesmo problema, porém, a diferença é como você lida com aquele problema, né? Eu costumo dizer assim, você tem um problema que te deixou ansioso, é fazer exatamente o que você falou, que é tentar, eu digo de uma outra forma, nós temos que tentar criar na nossa mente um filtro mental. Esse filtro é o discernimento. É o famoso 5 minutos, né? Respirar, tomar uma água. Eu tenho dificuldade, minha mente está muito. Escreve, né? Estou sentindo isso, o problema é esse. Dentro do contexto do problema, dentro desse problema, desse pensamento ansioso, o que depende de mim que eu posso fazer? Né? Qual que é a minha parte? Então, vai lá, faz o que está a seu alcance. Porque se você deixar a ansiedade te dominar, você não faz nem aquilo que é para ser feito. Você paralisa. E quando você vai fazendo esse enfrentamento e vai fazendo aquilo que compete a você, as coisas vão se resolvendo. E aquilo que não tem jeito, não tem jeito. Remediado está, né? Já está, né? E como que nós podemos usar esse pensamento, né, o nosso próprio pensamento e a rotina a seu favor, né? Como que nós podemos aplicar isso no nosso dia a dia? Muni, a gente tem uma questão muito forte das nossas necessidades básicas, né? Todo ser humano, a gente volta para o começo da live, né? Da importância de você aceitar que você é ser humano, né? E que você não é diferente de nenhum outro e que você precisa suprir pelo menos suas necessidades básicas.
que é a questão da alimentação equilibrada, do sono, de ter alguma atividade, algum exercício físico, né? Porque se tu tá com alguma necessidade básica que não tá sendo suprida, você pode ficar mais vulnerável emocionalmente. Então, você pode ter mais predisposição a ter ansiedade ali diante dos fatos, ter uma interpretação mais ansiosa ou até mais estressante dos fatos. Um exemplo muito comum é quando a gente está com fome, por exemplo, né? Que a gente fica mais irritado, quando a gente está cansado, quando a gente está com sono, a gente não consegue se concentrar direito no trabalho. Então, é muito importante que a gente cuide dessas necessidades básicas, que a gente tenha um estilo de vida, assim, que tenha hábitos em prol da nossa qualidade de vida, porque isso pode meio que ser alimentado a nosso favor ou ser alimentado contra a gente, né? Aí é o caminho assim que você escolhe aí no seu dia a dia. Então é essencial que a gente possa ter esse estilo de vida mais equilibrado, porque isso também ajuda a enfrentar a ansiedade se você está vivendo um momento difícil, né? Porque às vezes a energia da ansiedade ela pode ser descarregada no exercício físico. Tu pode aprender a ter uma clareza mental diante de exercícios de meditação. Tu pode, Sim. de fato, liberar tuas emoções da alimentação de uma forma mais consciente. Enfim, a gente pode também aprender a não fugir do problema, porque às vezes o estilo de vida, até de ficar muito tempo no celular, por exemplo, perder muito tempo ocioso, também é uma forma da gente fugir das coisas à nossa volta e aumentar a ansiedade, né? Então, o estilo de vida e a forma como você lida com a sua rotina é essencial para a gente poder lidar com a ansiedade. É aquilo que a gente falou que é um mix de tudo, né? É como se a gente montasse uma equipezinha, você que está sofrendo ansiedade, o psicólogo, o psiquiatra, o teu apoio Sim. social e as outras ferramentas ali que a gente tem para a gente poder enfrentar esse momento difícil. E uma vez a gente tendo toda essa noção, entrar, né, em pilares da nossa vida mesmo, olhar como está minha saúde mental, minha saúde física, minhas conexões sociais, como estão, né? O meu trabalho, minha realização, a minha transcendência, minha fé, as relações, as conexões que eu tenho com a minha família. Isso é uma forma da gente tentar buscar um equilíbrio, mas não preocupar com uma vida 100% equilibrada, porque ela não existe. Por último, queria só que a gente, uma coisa que eu observo muito no consultório, e queria que você falasse um pouquinho pela sua experiência, que é a questão assim, quando eu estou ansioso, eu como demais, né? Então, as pessoas têm essa dificuldade de lidar com esse controle alimentar, que, a meu ver, é uma compulsão, né? Que a pessoa adquire uma compulsão, e, na minha opinião, todo excesso é uma falta, não existe uma falta. Então, eu como porque eu estou ansioso, tá? Mas aí, no fundo, né? Eu acho que isso aí cabe até uma outra live, né? Digamos assim. Falar de compulsão alimentar é uma outra live. Mas eu queria só que você desse uma pincelada para a gente encerrar. Nós estamos no limite aqui. Porque tem muita gente que eu sei que a alimentação é uma coisa muito importante para a ansiedade e os ansiosos costumam comer muito alimentos calóricos. Alimentos muito calóricos. Isso é muito prejudicial, tanto porque causa obesidade, quanto porque piora a ansiedade, né? O que você tem a dizer para eles? Assim, a alimentação, ela funciona como um comportamento de fuga, né? Como a gente trouxe, na ansiedade a gente busca aliviar o desconforto emocional o mais rápido possível. E a alimentação é a ferramenta mais acessível que a gente tem, que a gente faz em casa, sozinho, trancado no quarto, de qualquer jeito, né? Então, de certo modo, a gente acaba usando a alimentação como uma fuga dos problemas. E aí, muitas pessoas também são muito acostumadas a ter esse estilo alimentar emocional, né? Que é quando elas escolhem a alimentação a partir de como elas estão se sentindo, e não necessariamente de acordo com o planejamento alimentar, ou de acordo até com as necessidades físicas dela daquele momento, né? Então, no geral, quando a gente fala de ansiedade e alimentação, é isso. A alimentação, ela entra ali como um comportamento de segurança para poder diminuir o desconforto emocional da ansiedade a curto prazo, porque a pessoa não tem muita tolerância com sintomas de ansiedade.
E o que acontece é ela fugir do problema que deu a ansiedade e focar aqui só na alimentação, mas desenvolve outro problema que é o excesso de peso, a indisposição, a compulsão alimentar, problemas com o corpo. E aí outros que realmente dá para ser outra live, viu, Monique? Dá para ser outra live. Então, Marcela, queria agradecer a sua presença aqui. Achei que foi bem proveitosa. A gente pode programar mais assuntos aí. Acho Eu que a ia te ansiedade... sugerir, Moni, da gente, eu posso mandar, botar nos stories, né? Ou então as pessoas podem mandar os e-mails, pode ser até no meu direct, alguma coisa assim, eu posso mandar a tabelinha, né? Ou a gente divulga nos stories dos pensamentos, Sim. né? Para as pessoas elas poderem fazer isso no dia a dia delas, né? Ótimo, Já que ótimo. essas pessoas, elas acompanharam a gente até aqui, né? Acho que elas merecem alguma coisa. Merece, mas ganhar a tabelinha, né? É. E te agradecer, dizer que pela sua disponibilidade, Eu que dizer que foi agradeço, muito muito rico aqui, que a prazer gente aqui. pode mais vezes se reunir aí. Boa noite a todos aí, agradecer a todos que ficaram até o final com a gente. Sigam lá a Marcela, tem muito conteúdo bom lá dela, sigam ela, façam perguntas no direct, para ela, podem seguir, ela vai estar à disposição de vocês lá. E eu também, vocês compartilhar já agora sabem. nos stories e te marco, Monique. Beleza. Certo? Boa noite a todos aí. Gente. Um abraço, obrigado.